Último dia do nosso desafio, nós fizemos basicamente um resumão de tudo aquilo que foi falado. E para quem está aqui hoje, nós falaremos justamente de uma coisa muito interessante que é de interesse de muitas pessoas, que é justamente o processo de venda, né? Então existem técnicas, vamos dizer assim, existe método especificamente para que você consiga ser um bom vendedor de qualquer coisa, né? Uma coisa que é importante e que eu quero deixar bem claro para todo mundo é: utilize isso realmente para coisas boas, porque a partir de hoje, se você realmente anotar e levar em consideração essas dicas que eu vou dar aqui, você vai se tornar um excelente vendedor de qualquer coisa, para qualquer um, não importa se é um produto, não importa se é um serviço, não importa se é alguém que de repente você está querendo se aproximar para fazer um network. As técnicas e as estratégias que eu vou falar aqui hoje, que é a técnica dos 4 Cs, é uma metodologia específica para que você possa, dentro aí da sua jornada, fazer qualquer processo de vendas. Consiste realmente a questão da venda em si, em relacionamento, na construção de um relacionamento. Assim é tudo que nós queremos na nossa vida, tudo que nós precisamos, tudo aquilo que a gente almeja e muitas vezes não consegue é porque a gente não construiu o relacionamento correto. E muitas pessoas, infelizmente, acabam utilizando essas técnicas, inclusive, para fazer coisas ilícitas. O próprio governo, vamos dizer, usar aqui como exemplo, né? Não o governo em si, né? Os políticos é um próprio exemplo disso, que vendem lá uma ideia, uma estratégia, né? Prometem mundos e fundos em troca do seu voto e depois que eles conseguem, eles cai no mundo e muitas vezes tudo aquilo que eles prometeram foi só balela. Mas hoje nós estamos aqui para falar mal de ninguém, nem de político, nem de governo, nem de nada. Estamos aqui realmente para passar uma mensagem positiva, né? Uma coisa é fato: todos nós somos vendedores, né? Já pararam para pensar? Por mais que a gente não queira, ou não pense, ou não acredite nisso, todos nós somos vendedores. Nós estamos sempre vendendo a todo tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares por onde geralmente a gente passa, a gente está a todo instante, a todo momento fazendo uma venda. Pode ser que muitas pessoas não vejam como esse nome, podem chamar de permuta, de troca, de reciprocidade, vamos dizer assim, mas estamos a todo momento, a todo instante vendendo. E quem não vende, não consegue nada. E existem dentro dessa jornada de vendas 4 Cs. A gente vai aprender sobre cada um desses princípios aqui, né? Todos aqui lembram da técnica do chá que eu passei justamente nos dias do nosso desafio? Você precisa ter conhecimento, né? Habilidade e atitude. Por que atitude? Vai adiantar alguma coisa você ficar aí na cadeira da tua casa reclamando? Vai adiantar você ficar na tua cama deitado o tempo inteiro reclamando, se fazendo de vítima? Não. Então é necessário que você tenha realmente uma atitude. Então a técnica do chá, ela é muito importante também, inclusive dentro do processo, né? Porque é uma ferramenta de evolução a qual eu falo sempre que todos nós temos que beber e consumir todos os dias da nossa vida. Esse é um lema que nós temos aqui na nossa empresa, por exemplo, de que todos os dias nós temos que fechar um processo de venda. Não importa se ele é pequeno, médio ou de grande ticket, né? Nós temos isso como uma meta, como um objetivo. Então, por isso é que diariamente nós absorvemos, né? E nós trabalhamos essa questão da técnica do chá, do conhecimento, da habilidade e da atitude. A nossa atitude é o quê? Criar, desenvolver, fazer coisas diariamente para que a gente ajude as pessoas também dentro da sua jornada. E dentro desse processo de venda, existem o que nós chamamos de 4 Cs. O que são os 4 Cs? São os 4 pilares essenciais que nós precisamos respeitar, que nós precisamos realmente entender cada um deles para que a gente consiga vender aquilo que a gente quer. Lembra que eu falei, não importa se é uma ideia, um sonho, um produto digital, qualquer coisa. O primeiro C é a competência. A competência que eu preciso ter para poder realmente adquirir autoridade dentro do processo de venda. Então, como é que eu vou conseguir vender uma coisa se de repente eu não tenho competência para aquilo? E saiba que toda competência, ela é o quê? É uma habilidade que ela pode ser treinada. Um vendedor, quando ele é contratado por uma empresa, por uma companhia, seja ela qual for, ele não passa ali por um período de integração no qual ele começa a ter conhecimento, ele
passa a estudar aquele produto, ele passa a trabalhar muitas vezes outras técnicas de vendas que a empresa já está acostumada e vendendo resultados satisfatórios. Então, como que eu adquiro competência? A competência ela é adquirida através do quê? De treinamento, através de posicionamento. É ali, não desistindo no meio do caminho. Ela é treinável, é uma habilidade que eu vou adquirindo conforme o tempo, conforme a experiência, conforme inclusive os próprios valores da pessoa, a missão e a vocação. A competência ela é algo que realmente eu preciso ter sobre o produto ou sobre o serviço que eu estou tentando vender, né? Como eu convenço alguém a comprar um produto ou um serviço que muitas vezes nem eu sei do que eu estou falando, que eu não conheço ali as características, as partes importantes, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Lembra que quando eu falei das chaves para o sucesso, a gente falou sobre a questão de avaliar sempre se um produto ou se um serviço tem mercado disponível para ele? Quais são, então, as particularidades? Então, eu preciso ter a competência de estudar, de avaliar, de conhecer todos os detalhes possíveis daquele produto. Por quê? Na hora que eu estiver, por exemplo, dentro de um processo de vendas, tentando convencer alguém ou fazer a demonstração do produto, todas as vezes que aquela pessoa perguntar qualquer coisa que seja relacionada a ele, eu tenho que passar realmente uma confiabilidade de que eu realmente conheço os detalhes daquele produto, de que eu sei do que eu estou falando. E essa autoridade ela é adquirida através de treinamento, através de tempo, através de horas estudando e avaliando esses determinados produtos. Até os defeitos, inclusive, né? Por quê? Pode ser que você, conhecendo também os defeitos e com a experiência de tempo, de vida e de mercado que você tem, você consegue também pensar em uma estratégia para poder adequar aquele determinado produto ou aquele determinado serviço com a expertise que você tenha. Um antigo cliente que eu tinha aqui na empresa, por exemplo, ele tinha um setor que chamava assim, setor de gestão de encantamento do cliente. Naquela época, eu tinha poucos anos de empresa como empreendedor e eu ficava pensando, pô, mas para que um gasto desnecessário? Para que você criar um setor de gestão de encantamento do cliente? Que sentido tem em poder criar um setor com esse tipo de nome? Só que aí depois de alguns anos já trabalhando, me aperfeiçoando e adquirindo mais competência dentro da área de vendas, eu percebi que aquilo ali era uma coisa realmente essencial. Olha, por exemplo, a Starbucks, né? Quando você vai numa das lojas deles para poder tomar um café, né? Eles alegam que eles não vendem café simplesmente, eles vendem uma experiência diferenciada, ou seja, eles encantam o cliente com os mínimos detalhes possíveis, né? Para que você realmente tenha aquela experiência satisfatória ali com aquele processo compra, a ponto de você já sair dali pensando qual é o próximo dia que você vai voltar lá novamente para poder consumir o produto deles. É por isso que muitas vezes o valor agregado de um tipo de produto que você consome nesse local é mais alto. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o preço, e sim com o tipo de atendimento diferenciado que eles acabam passando para você. Então ali, quando você está num ambiente como esse, você tem o quê? Você não tem simplesmente um processo de compra, você tem uma experiência. Isso leva a uma fidelização, né? Então isso é um processo de venda muito bem feito, muito bem estruturado, e que a sacada, vamos dizer assim, do dono do estabelecimento, anos-luz à frente de muitas pessoas. Então isso é adquirido através de uma competência que é treinada, trabalhada, vamos dizer assim, muitas vezes demora-se aí meses ou anos para que você possa ter realmente esse tipo de habilidade, né? É aquele ditado que a gente fala, aquilo que eu coloco energia dá resultado, aquilo que realmente eu me esforço gera resultado naquele momento. Então é preciso realmente entender o que aquela pessoa gosta, né? O que ela também não gosta. Lembra que eu falei das qualidades e dos defeitos, da parte boa e também da parte ruim do produto? Então eu tenho que conhecer quais são as falhas do meu produto e tentar me esforçar cada vez mais para melhorá-lo, né? Aquela questão da melhoria contínua e dos recursos e das interferências. Aquilo que é bom eu potencializo, aquilo que é ruim eu tento minimizar ao máximo para adequar e colocar aquilo ali à disposição novamente. Quando eu conheço as características do meu cliente, quando eu sei qual é o seu tipo de perfil comportamental, fica muito mais fácil eu vender para ele aquela ideia ou aquele serviço. Para quem não sabe o que é perfil comportamental, existem quatro tipos básicos, né, de perfil. O primeiro deles é o cara que é analista,
que é aquele cara que gosta de dados, né, de informações meticulosas, nos mínimos detalhes, planilhas de Excel, tabelas, como o próprio nome diz, ele gosta de analisar os dados. Então, se o teu cliente que você está tentando vender um produto ou um serviço é um cara que gosta de dados, é isso que você vai ter que apresentar para ele. Entenda que esse processo de venda é a construção de um relacionamento. Então, se o cliente te chamou para poder ir lá, vá, faça essa visita, conheça qual que é as características da fábrica dele, faça uma boa pesquisa antes, uma análise dos dados, o que aquela empresa vende, qual que é o tipo de serviço que ela tem, qual é a representação que ela tem, a empresa é brasileira, é americana, é italiana, é espanhola. Então, cada processo de venda, ele é único dentro da nossa jornada. Então, a gente entendendo as características do nosso cliente, a gente vai saber qual que é o ponto-chave que ele tem, ou seja, qual que é o calcanhar de Aquiles que você vai ter que atingir para poder fechar aquele processo de venda. Tem também o cara planejador. Por exemplo, se eu for fazer uma oferta de um serviço ou de um produto para um cara que é planejador, não adianta você já mandar o e-mail, querer que ele abra ali na hora e já te dê a resposta. E aí, vamos fechar o processo ou não vamos? Ah, e aí, gostou do preço? O que você quer? Quer desconto? Não quer desconto? Dá, vamos fazer, vamos começar amanhã. Não, cara, o cara é planejador. Então, se você conhecer a característica dele, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, ó, faz o seguinte, ó, vou te mandar a proposta por e-mail, analisa bem, escreve, inclusive no e-mail, fala, olha, faça uma boa análise, na página tal estão os dados referentes a isso, né? Leve para a sua liderança, leve para a sua diretoria, converse com eles. Se precisar, eu me disponho a ir até aí para fazer uma nova apresentação do produto e do serviço, caso seja necessário. Principalmente se for a primeira venda para aquele cliente. E aí você, a não ser que ele te peça, fala assim, olha, o negócio aqui está emergencial, eu preciso que você monte a proposta agora, coloca aí de repente uma margem maior para a gente poder negociar depois, mas eu preciso disso agora porque a minha gerência tem que aprovar isso aqui hoje. A não ser que o cliente te peça dessa forma, não o trate do jeito, porque o perfil que você tem é diferente do perfil do teu cliente muitas vezes, então você precisa conhecer. Então, né, uma coisa que é muito interessante também, esse tipo de profissional aqui, ó, ele sempre, né, tanto o analista quanto o planejador, ele sempre nos dá um feedback do processo de venda, seja ele positivo ou seja ele negativo. Aprenda isso. Então, se o cara é planejador, não adianta querer apressar muito as coisas, né? E temos também aqui, ó, outro tipo de perfil, né? Esse sim, é faca na caveira, né? É o cara que é o executor. É aquele cara que não tem tempo a perder, tempo para ele é projeto, tempo para ele é processo, é aquele cara que está sempre na urgência, né? Sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes esse cara aqui é aquele que vai te ligar, muitas vezes no desespero, querendo para ontem a proposta. Então ele vai te exigir um pouco mais de agilidade, né? Então, se você tem às vezes um perfil muito analista e muito planejador, tem que ficar atento para não demorar muito para mandar a proposta, porque às vezes o cara já está querendo fechar ali para ontem, já foi, tem que ser hoje, entendeu? Então é importante que eu conheça. Não adianta você querer falar para ele, olha, vamos marcar uma visita para eu poder ir aí na tua fábrica, para eu poder conhecer o teu processo. Depois que eu conhecer o teu processo, tá, aí você fica com aquela relação, tentando construir uma relação paz e amor. Só que esse tipo de profissional, ele não quer relação de paz e amor, ele quer para ontem, ele quer realmente a resolução, ele quer já ir para a última página, ver qual que é o preço, ver se está dentro daquilo que está na margem dele de negociação, se está dentro do budget, se não está, se não tiver, ele já vai falar com alguém para tentar rever aquilo ali, entendeu? Então, o cara que é executor é o cara que quer mais agilidade na coisa. Então, a gente precisa conhecer todas essas características, né? E tem também o outro cara, que é o comunicador, né? O cara que vai gostar de fazer reunião, é o cara que vai te chamar para o cafezinho, é o cara que vai querer que você faça realmente uma visita é o cara que gosta de ter relacionamento, realmente, que se relacionar. Falou, me liga aí quando você estiver pela região, vem aqui, toma um café comigo. Então, é uma pessoa excelente para você trabalhar e estabelecer, inclusive, parcerias de venda. De repente, você é uma pessoa que não tem muito esse perfil comunicador, você pode fazer uma parceria com alguém que tenha, e ele vai te ajudar dentro desse seu processo de venda, do teu produto, do teu serviço, ou de qualquer coisa que você esteja querendo colocar aí para venda, né? É claro que todo mundo tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? De acordo com a necessidade ou de acordo com as experiências do meio pela qual a pessoa foi
criada no mundo corporativo, no mundo de negócios, no mundo de empreendedorismo, qualquer que seja. Tem alguns, inclusive, que tem os 4 perfis, um pouquinho de cada um. Tem alguns que tem apenas um. Então é importante que eu conheça, que eu saiba as características do perfil do meu cliente. Né? Isso eu só consigo adquirir de que forma? Adquirindo competência, conhecimento, estruturando realmente, conhecendo pessoas. Então, entenda que o segundo C, vamos dizer assim, a segunda característica é o que? O carisma, né? Eu preciso, para que eu possa fazer então um processo de venda, eu preciso ter carisma. Então, sabe aquele ser humano, muitas vezes, que parece um cavalo, né? Que só dá coice em todo mundo, que vive com a cara amarrada, que vive com a cara fechada, que parece um maracujá azedo, né? É importante que a gente entenda que vendas, gente, é uma questão de carisma. Não adianta você querer colocar uma pessoa que não tem o dom, que não tem vontade de ser vendedor, para ser vendedor, só para ela ocupar ali uma cadeira, só para ela ocupar um espaço. Né? Então, venda é um processo de carisma. É um processo, lembra que eu falei? É a construção de um relacionamento. Então, se eu não tenho carisma para vender, não adianta eu querer forçar a natureza, não adianta eu querer colocar uma pessoa, um maracujá azedo ali para representar. É o teu negócio, é a tua vida, né? É o teu produto. Então, você tem que colocar realmente pessoas que tenham esse tipo de perfil para ser realmente vendedor. Né? Então, é por isso que eu falo a importância da gente entender sobre o perfil comportamental, para que nós realmente saibamos qual que é o nosso lugar no mundo. Né? Todos nós temos uma essência e é importante que a gente entenda qual é essa essência e estejamos realmente no lugar certo para que a gente possa gerar os melhores resultados no lugar certo. Então todos nós temos o lugar certo, todos nós temos a tampa da nossa panela, temos o lugar certo onde nós somos predestinados a estar. A gente só precisa descobrir. E como que a gente descobre isso? Trabalhando a questão da competência, trabalhando a questão do estudo do perfil comportamental, entendendo realmente quais são os nossos recursos e as nossas interferências, com habilidade, com treinamento e assim por diante. Né? Então, o carisma, né? Vender requer então que você tenha um carisma para a coisa toda, vamos dizer assim. Você acha que a pessoa que trabalha na loja, padaria, mercado, açougue, com aquela cara feia, amarrado o tempo inteiro, né? Parecendo um joelho ou um gremlin, vamos dizer assim, o que aquela pessoa vai fazer com os clientes? Vai espantar, né? Vai atender o cliente mal, não vai fazer realmente aquilo que o cliente pede, muitas vezes vai tentar empurrar para ele um produto que ele nem precisa, sem necessidade. É por isso que eu defendo tanto a tese de que todos nós precisamos realmente saber o que nós gostamos de fazer, o que nós somos predestinados a fazer. Né? A maior felicidade do mundo está em fazer o que nós fazemos por amor, fazer com satisfação. Então, se a tua empresa, se a tua loja, se o teu comércio está definhando em termos de resultado de venda, pode ter certeza que você precisa melhorar muito essa questão do carisma dos teus vendedores, das pessoas que te representam. Né? O terceiro C é a consistência. Né? Tudo aquilo que eu quero que realmente dê resultados, eu preciso ter consistência dentro da jornada. Então, com treinamento, com habilidade, com conhecimento, com carisma, trabalhando tudo isso com a competência, né, com carisma, você vai adquirir essa consistência que é necessária. O que eu não posso é me frustrar muitas vezes diante do primeiro processo de vendas que não deu certo, eu desisti. É consistência, é acreditar realmente, é ter atitude, é ir para cima, é faca na caveira mesmo, é não desistir, não desanimar no meio da jornada. Pessoas de sucesso não desistem, eles mudam a estratégia, eles trabalham muito a questão da resiliência. Não deu certo hoje, mas eu não vou desistir. Se eu sei que esse é o meu chamado, se eu sei que esse é o meu carisma e que essa é a minha essência, eu não posso desistir no meio da minha jornada. Então eu preciso realmente ter essa consistência. Pegar as ações, fazer o treinamento, fazer aquilo que é necessário, né? Buscar realmente dentro da minha jornada aquilo que eu preciso. O que eu preciso para poder melhorar a minha consistência? Preciso de um curso? Vou lá buscar, vou fazer um curso online. Nesse momento da quarentena, inclusive, quanta empresa disponibilizou aí cursos de graça? Né? Então, para que você adquira realmente a consistência, é preciso que você queira pagar o preço, que você realmente não tenha medo, que você vá para cima mesmo, tenha atitude de gigante. Né? Mesmo sendo pequeno, eu vou ter atitude de gigante.
gigante. Isso vai te dar uma confiança tão grande dentro do teu processo que você não tem nem ideia de onde você pode chegar. E no processo de venda isso tem que acontecer também. Então, não vou desistir, não vou parar no meio do caminho, vou continuar o meu processo, vou buscar ler mais livros, vou buscar fazer cursos, vou buscar me aperfeiçoar, vou ser realmente o melhor vendedor da minha empresa, se for o caso. Então, almeje, queira ser uma pessoa melhor, tá? Então, esse é o terceiro C que a gente precisa ter com relação ao nosso processo de vendas, né? E o quarto, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui e você começar o teu processo de venda de qualquer coisa dentro da tua jornada, é o cuidado. É o cuidado. Ah, o cuidado de atenção, né? Preciso ter cuidado por onde eu ando. Não, é o cuidado que você precisa ter com o teu potencial cliente, né? Os cuidados que você precisa ter dentro dessa jornada. Ou seja, por exemplo, você é dono de uma loja, de um estabelecimento, chegou um cliente lá, observa, verifica realmente as características do cliente. Por exemplo, a pessoa chegou ali toda esbaforida, cansada, vai lá, oferece uma cadeira para ela sentar, oferece um copo d'água, né? Pergunta se está tudo bem, se ela precisa de alguma outra coisa, além do produto que você vende ali, né? É criar essa relação de cuidados com o teu cliente. A pessoa está ali com crianças, por exemplo, observa, chega assim para as crianças, pô, vocês gostam de desenhar? Vai lá, ó, chama eles, coloca sentados num banquinho, dá uma folha de papel para cada um, uma caneta, né? Fala para eles ir ali fazendo um desenho enquanto você consegue conversar com a mãe ou com o pai para entender o que ele precisa dali do teu estabelecimento comercial, né? Tenha esse cuidado de dar atenção para o teu cliente, né? Isso dentro do processo a gente chama de quê? De rapport, né? Se a pessoa chegou ali meio desesperada, né? meio querendo o produto para ontem, trate ela também com a mesma agilidade. Ó, e aí? Ó, preciso de um chinelo? Cara, qual que é o número que você calça? Ó, tenho aqui esse modelo XYZ, tenho esse daqui de tira aberta, tenho esse daqui fechado. Então, isso se chama, dentro do processo de venda, de rapport. É o quê? É a forma como eu estabeleço uma comunicação com o meu cliente para poder fechar o processo no final. Então, uma coisa importante também dentro dos relacionamentos de venda, parcerias com outras empresas que ofereçam outros serviços que sejam complementares ao seu. E aí você consegue também fazer dentro do processo de venda aquilo que a gente chama de upsell, oferecer um outro produto junto, né? E quando você cria esse relacionamento, trata o cliente dessa forma, o que acontece? Você ganha a fidelidade dele, né? E isso é muito importante dentro da sua jornada. Então pensem, né? Esses 4 Cs dentro dessa jornada é muito importante que você entenda e que você não tente, por exemplo, burlar ou quebrar algumas dessas etapas. Então, é relacionamento. É você realmente entender qual é a necessidade do cliente, trabalhar a sua competência para que você realmente entenda daquele produto. É você realmente trabalhar a questão do carisma, né? Se você realmente não tem carisma para vender, presta para a empresa te colocar num outro setor. Não fica ali fazendo, estou aqui porque eu preciso do salário, porque eu preciso do dinheiro. E vai viver a vida inteira infeliz só por causa do mísero dinheiro. Tem pessoas que são tão infelizes, vamos dizer assim, são tão pobres e tão infelizes que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro, né? E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que ficou aqui até agora acompanhando, não quer isso. Quer realmente ter um processo de venda estruturado e melhor dentro da tua vida. Se tudo isso fez sentido para você, deixa um comentário aqui para mim, para eu saber realmente se isso faz sentido dentro da tua jornada. Nós criamos, inclusive, nessa semana, um grupo lá dentro do Telegram, onde nós todos os dias vamos falar e fazer conteúdos como esse, vamos dar testemunhos, vamos falar de pessoas que estão realmente em processo de evolução. É uma comunidade, vamos dizer assim, que nós estamos criando para poder ajudar você que quer construir novos resultados dentro da sua jornada. Então, você não pode ficar de fora, você tem que entrar lá. Então, eu vou deixar o link, para quem já está no Instagram, assim que acabar essa live, vai lá na minha bio, lá na bio está a descrição desse grupo, né? É dentro do Telegram. Vamos começar a construir essa comunidade de pessoas que querem mudar a sua vida. Nós vamos se ajudar. Vai ser um processo, uma comunidade onde a gente vai estar se ajudando. Então entra lá, se inscreve, participa com a gente. É gratuito, você não vai pagar nada, tá, gente? Não estou fazendo aqui um processo de venda para vocês, não. Tem sentido tudo isso para você? Compartilha, se inscreva aí nas nossas redes, nos nossos canais, dê um like, deixa um comentário, me marca, né? Espero que você realmente tenha aprendido com relação a tudo isso. Se vender não é para você, procura realmente
conhecer qual que é o seu lugar no mundo, né? Não fique ocupando aí o lugar de uma outra pessoa. Você que é empreendedor, você que tem uma empresa, seja mais criterioso com relação às pessoas que você contrata para o teu processo de venda. E aí eu tenho certeza que com isso você vai conseguir ter muito mais resultados extraordinários no teu dia a dia, tá legal? Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e espero realmente que eu tenha te ajudado. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nos nossos grupos. Um abraço!